Bom, pessoal, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Estamos começando mais um programa Afrobras News Debate. Meu nome é Fernando Lavieri e eu estou aqui novamente com a companhia do Marcos Alexandre, que é o nosso comentarista. Marcos, boa noite. Boa Tudo noite. bem? Bom dia, boa tarde, Fernando, e bom dia, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez, é uma grande responsabilidade a gente participar desse programa e sempre um prazer estar aqui com você, Fernando, com a direção do Marcelo, com toda a equipe aqui da Universidade Zumbi dos Palmares, nesse programa Afrobras Debate. Pessoal, é o seguinte, antes de começar, quero fazer minha audiodescrição para quem tem problema de visão ou não enxerga de fato. Eu sou um homem negro, uso barba e estou vestindo uma camisa polo cinza. Nosso programa de hoje, a gente quer pegar o rescaldo do dia 20 de novembro, feriado da Consciência Negra. Muito bem. Antes disso, de fazer esses comentários, esse debate aqui com o Marcos, eu quero levantar aqui a bola de uma campanha que foi uma indicação de um sambista da velha guarda de São Paulo, seu Fernando Penteado, que eu fiz amizade agora nas festividades do 20 de novembro. Muito bem. O que a gente quer? A gente quer encampar a obrigatoriedade da lei. Bom, parece que isso aqui é maluquice, né, Marcos? Mas não é maluquice. Porque é assim, gente. Existe a Lei 10.639 de 2003. Essa lei, ela obriga que as escolas de ensino médio fundamental ensinem aos seus alunos a cultura e a história afro-brasileira. Pois bem, isso acontece na sua escola? Você conhece alguma escola que esteja praticando isso de forma condizente com o que a norma pede? Então a gente vai, a partir de hoje, encampar essa indicação do Fernando e vamos pedir para vocês mandarem aqui para a gente mensagens dizendo se a escola perto de onde vocês moram, se ela está cumprindo a lei, né? Essa lei tem de ser cumprida. O Brasil tem a velha máxima de lei que pega e lei que não pega, mas essa tem que ser. Tem que ser, e a gente vai encampar essa proposta aqui. Marcos, mais uma vez, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. E eu quero começar exatamente por isso, pelo dia 20 de novembro. A Universidade Zumbi dos Palmares, que é de onde a gente está gravando, dos nossos estúdios, ela tem o compromisso de fazer a virada da consciência. Uma série de eventos incríveis por toda a cidade de São Paulo. E está na 6ª edição. Vou falar da minha parte, depois você completa. Eu estive na Fábrica do Samba, aqui na Barra Funda. Puxa, que lugar incrível. Que lugar incrível. Assim, a estética do local, você vê a bandeira de cada escola de samba, uma bandeira gigante, assim, muito bonito, muito organizado, muito bem feito. E na Fábrica do Samba teve o Congresso do Samba, uma coisa nova que surgiu esse ano, né, que trouxe várias pessoas especialistas nesse tema, de várias áreas do jornalismo, de pessoas que estão ali no barracão, no dia a dia. E eu fiquei muito bem impressionado com essa iniciativa, porque onde se debate, né, a história do samba paulista, onde se debate isso? É difícil a gente encontrar um espaço que se debata isso, em que esse tema seja observado em todos os seus aspectos, né? Que assim, quando a maioria das pessoas, né, digamos assim, vê na televisão, acha que aquilo é o carnaval, mas é muito além daquilo, muito além. Então, eu fiquei muito contente com a iniciativa do Congresso do Samba. O reitor, na ocasião, o reitor José Vicente, que é reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, ele ganhou a titulação e a obrigação de ser embaixador do samba de São Paulo. Olha que maravilha. De responsabilidade, hein? Que honra. E ele falou que vai cumprir, ele se comprometeu em cumprir essa responsabilidade. Foi muito legal. E aí, bom, foi isso. A respeito da Fábrica do Samba, eu também estive na Feijoada da Virada.
foi um evento no qual a escola de samba da Zumbi, que é a Zumbizaire, ela fez a apresentação e teve um concurso para ver quem traz o melhor samba no pé. O presidente da organização das escolas de samba, o Alexandre, depois eu coloco nas nossas redes o nome completo dele, que agora me fugiu. O Alexandre, ele disse assim: a gente tem que resgatar o samba no pé. A dança do samba. E o concurso foi muito bacana, foi muito legal. Quem esteve lá, eu acredito que gostou muito. A gente tentou transmitir e tal no nosso Instagram. E foi muito bom, muito legal. Os vencedores ganharam premiação e tudo. Teve aquela festa, né? Foi muito bacana. E fechamos o 20 de novembro com o troféu Raça Negra. 21ª edição do troféu. A gente se encontrou lá. Eu queria saber das suas impressões sobre o troféu. E se você participou de outro evento do 20 de novembro e quer contar aqui pra gente a sua experiência. Olha, Fernando, eu acho que esse 20 de novembro foi muito significativo para mim, pessoalmente. Foi muito significativo para muitas instituições, inclusive uma outra onde eu tenho o prazer de pertencer, que é a Polícia Científica de São Paulo, que não estou aqui falando em nome dela, mas sempre com uma atividade lícita, que é ser professor, permitida constitucionalmente. Então o policial, ele pode ser professor, e eu faço isso com muito orgulho. Então, mas eu sempre lembro que faço parte de uma outra instituição, das Forças de Segurança Pública. E pelas Forças de Segurança Pública, eu fui convidado pela TV Alesp para participar de um podcast da Renata Perobelli. Foi uma oportunidade muito importante para falar sobre a pequena porcentagem, infelizmente, de pessoas negras ou não brancas. Porque eu citei até no episódio que a própria polícia, as instituições, não conhecem os seus próprios integrantes. Então, um grande levantamento foi feito a pedido do então secretário de Segurança Pública em 2019 sobre qual é a autodeclaração dos policiais científicos, que são peritos criminais, médicos legistas, atendentes de necrotério policial, auxiliar de necrópsia, fotógrafo técnico pericial, desenhista técnico pericial, oficiais administrativos e executivos públicos que trabalham na polícia científica. Até alguns outros policiais, como investigadores e escrivãos, cedidos pela Polícia Civil. Mas dentro desse universo de policiais científicos, quem é negro, quem é branco, quem é descendente de asiático, qual é a composição étnica? Por quê? Porque a instituição que não conhece os seus integrantes não pode propor política pública. Sim. E não pode propor política pública até de forma séria. É sabido que, apesar de todos seres humanos, a população negra tem uma tendência comprovada por vários estudos para hipertensão arterial, anemia falciforme e uma série de outras patologias que são mais próximas da população negra, ou de uma predisposição genética, ou de uma predisposição que a etnia favorece. Como, por exemplo, vamos no sentido contrário, pensa as questões de câncer de pele na população que não é negra, na população de pele clara. A gente vai trazer um médico aqui para falar sobre tudo isso. Com a propriedade que a medicina lhe dará, da especialidade lhe dará, ele vai explicar o meandro desses dados. Mas olha só, falando como especialista em gestão pública, que tenho especialização em gestão pública pela Federal de São Paulo. Como é que a gente vai propor uma política pública se a gente não conhece os integrantes da nossa instituição? Então, no podcast da Alesp eu fui convidado, tive a oportunidade de falar desse assunto, falar um pouco da impressão que a Renata Perobelli teve quando esteve na Polícia Científica, de top de linha, CSI São Paulo, mas ela não viu nenhuma mulher negra em lugar de poder. Ela não viu nenhuma mulher negra como perita criminal, como médica legista. Ela, a repórter, que foi lá antes,
mais de 2 décadas e meia na Jovem Pan e hoje num prestigiado programa na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E aí, logo em seguida, eu fui convidado para um ao vivo no Alesp, onde aí eu pude falar um pouquinho mais da Faculdade Zumbi dos Palmares, do trabalho dessa universidade, do trabalho do professor Dr. José Vicente, do trabalho do professor Dr. Rafael Vicente, e dos professores que tem aqui, e entre algumas perguntas de lá e cá foram: o que nós, como negros, nós estamos fazendo para transformar essa data de consciência negra não só num feriado. E aí eu citei algumas das coisas que os professores e os alunos fazem aqui, que as pessoas acham que parece que a Universidade Zumbi dos Palmares ela só existe no 20 de novembro. Sim, sim. Aí o SBT veio aqui, a Globo veio aqui, que eu conversei com os colegas jornalistas do SBT e da Globo, no mesmo dia, agradecendo, elogiando a cobertura, fizeram ao vivo aqui, mas é assim, nós estamos aqui não só no 20 de novembro. Você sabe que você me fez lembrar agora do professor Júlio, que esteve aqui com a gente aquele dia. Ele falou isso, que o professor Júlio da Fundação Luiz Gama. Sim. Instituto Luiz Gama. E ele disse que é isso mesmo, que ainda negros que são especialistas no tema, em historiadores, sociólogos e tal, são muito lembrados na data do 20 de novembro e depois passa. E a gente é negro todo dia, né? A gente a gente é negro todo dia. E uma outra coisa que a gente para pensar, que veio me ocorrendo quando vinha para os estúdios. E você vai me permitir, eu não vou me arrepender, mas eu vou dizer assim: tudo que nós estamos recebendo agora não é nada dado. Tudo isso é conquista. Não é nada dado. Sim. Mas o que nos é dado ainda é insuficiente. O que nos é dado é insuficiente. E tudo que nos é dado é insuficiente e pouco, porque o melhor não nos é dado. Entende? Sim. O melhor não nos é dado. Então, tudo que nos é dado é pouco, é insuficiente e ainda o melhor não nos é dado. Porque muitas vezes nós percebemos nessa comemoração do 20 de novembro, aquela coisa: vou chamar um especialista para dar uma entrevista, vou chamar para elogiar a luta, a resiliência, a cultura, o samba no pé, a musicalidade. Eu lhe digo, quem aqui no 20 de novembro te chamou para você falar enquanto jornalista? Ainda não. Quem me chamou para falar enquanto cientista? Ainda ninguém. Aliás, eu volto nos 2 programas da Lesp. Ainda fui muito respeitado. O Arthur e a Mariana da Lesp, que foram os frontmen e frontwoman do ao vivo. Eles me respeitaram muito como profissional. Talvez porque realmente a Lesp seja uma casa de debate, uma casa de leis, uma casa da onde saiu o feriado, a propositura. Sim, Teófilo Barba, sim. Ele foi o deputado, inclusive, que foi homenageado no Troféu Raça Negra, que completou 21 anos na maioridade, premiando brancos, premiando negros, premiando seres humanos, todos numa mesma causa, e que teve a participação do presidente do STF. Olha, colocando a cereja no bolo, foi o nosso ministro, presidente do STF, nosso ministro Barroso, que foi muito feliz, conseguiu dar o tom na cerimônia, que foi um tom de congraçamento, um tom de respeito mútuo, um tom de não vamos fazer aos outros o que não gostaríamos que fizessem a nós mesmos. Eu acho que essa é a grande lição, não só porque estamos num dos maiores países cristãos do mundo, porque nós temos que respeitar as religiões de matriz africana, as diversas religiões que tem aqui no nosso país, mas é assim, em geral, as religiões pregam justamente isso, essa tolerância, esse perdão, essa compreensão, esse congraçamento, e não
a inimizade. E também nesse evento eu percebi uma maturidade dos próprios homenageados, só um adendo, Djamila Ribeiro no palco. Foi muito pouco 40 segundos, mas isso também mostra a grandeza dessas pessoas que passaram pelo palco. Sabe o que é você pegar a Joyce, uma comunicadora top de linha, uma comunicadora negra top de linha, e ela, com aquele jeitinho dela, junto com a nossa mini Glória Maria, fala, olha, são 40 segundos para os convidados, para os agraciados agradecerem. Aliás, a homenageada desse ano foi a Glória Maria. Nossa! Que já morreu, já tem um ano, infelizmente. Sim. E ela foi a grande homenageada. E as filhas dela estiveram no troféu. E a menina que se destacou no meio da imprensa como sucessora, né? Sim. Da Glória Maria também estava lá e apresentando o troféu. Sim. Então foi uma festa maravilhosa. Além disso, teve diversas apresentações musicais que foram incríveis. Aquela abertura que inclusive a gente pode até comentar, o nosso diretor Marcelo falou que as principais imagens já estão no site, já estão sendo disponibilizadas as filmagens, espero que vocês assistam. Já está no canal do YouTube. No canal do YouTube, tenham o mínimo daquele sentimento que eu e você tivemos lá, mas no ao vivo. O hino nacional brasileiro, inclusive, eu como professor de direito não posso deixar de citar isso, levantar uma polêmica, fazer uma provocação. É necessário, não preciso falar de Ludmilla, não preciso na Fórmula 1, um assunto que nós talvez abordemos logo logo. Nós precisamos mudar algumas coisas na legislação, peço ao legislador que dê uma olhada, porque, por exemplo, era para o hino nacional ser cantado em uníssono, então cantado por um grupo de pessoas, sendo que a gente vê em vários outros países o hino nacional, a população se apropria, toma para si, decora a letra, canta andando, trabalhando. É isso que nós precisamos. A gente precisa se apropriar dos símbolos nacionais, tomar conta dos símbolos nacionais antes que outros se apropriem, como infelizmente nós vimos na Idade das Trevas agora recente, uma apropriação política e politizada dos símbolos nacionais. Que ainda bem que acabou. Que ainda acabou, mas é o pus debaixo da ferida, a gente vai falar disso aí, é a brasa, é o fogo debaixo da brasa, e se soprar, volta. Então a gente precisa tomar muito cuidado e a gente talvez precise mudar a legislação justamente para que a gente tenha o fim dessa polêmica de que o hino nacional não pode ser adaptado, não pode ser mudada a métrica, não pode ser mudado o ritmo. Obviamente a letra a gente entende, mas a gente nota que às vezes uma composição musical, uma interpretação, olha o que foi feito no palco da Zumbi dos Palmares, no troféu, foi coisa de arrepiar, de chorar. E isso fez com que todos nós, homens e mulheres negros, homens e mulheres negros brasileiros, nos sentíssemos realmente parte do Brasil, que é nosso, mas que muitas vezes a gente não sente. Pois é. É um momento muito importante, muito significativo. O troféu Raça Negra já virou parte da história de São Paulo. Sim, a Sala São Paulo, como disse o nosso reitor, é a nossa casa. E também emblemático. E a gente tem que elogiar o político por ele fazer a sua obrigação, é chover no molhado. Mas a gente precisa elogiar e destacar quando a gente vê ações institucionais respeitosas e dentro do interesse público. Desculpa, eu pensei que era um toque do nosso diretor aqui, que eu escutei aqui, perdão. Veja o caso da nossa secretária estadual da Cultura, representando o nosso governador Tarcísio, estar presente nessa premiação, mostrando mais uma vez a maioridade e a maturidade desse tipo de evento, né? E ela não fez como algumas autoridades, como mestre de cerimônias de centenas de eventos que eu participei, duas coisas importantes.
99,9% dos convidados respeitaram os 40 segundos propostos. E tem uma organização, né? Pela Joyce, né? Foi um respeito muito grande, inclusive o nosso ministro presidente do STF, teve essa postura, né? E a segunda coisa, a nossa secretária que não chegou, sorriu e saiu. Ibrahim Suede, o maior promotor de eventos, quiçá, do Rio de Janeiro, um dos maiores colunistas sociais de todos os tempos, disse que o segredo do sucesso era os 3 S's. É que ele era realmente semi-analfabeto, e aí ele dizia chegar, sorrir e sair. Não! Chegar não é com S, mas tudo bem. Mas era chegar, sorrir e sair. E ela chegou, participou, se envolveu no evento, como todas as outras autoridades, e ficou até o fim. Isso demonstra respeito com o povo negro, com a universidade, com a Afrobras, que realmente fez todo o evento. Como você está falando de respeito, sim, o 20 de novembro desse ano foi muito diferente. Muito diferente, porque assim, a gente tem que começar pelo pronunciamento oficial da ministra Aniele Franco, ministra dos Direitos da Igualdade Racial, em rede aberta, uma coisa que é uma coisa inédita, porque assim, você via autoridades, presidentes e tal, mas uma ministra, uma mulher negra, em rede nacional, no dia da consciência negra, falando tudo que ela foi dita e as realizações e proposições do governo, foi muito especial, não foi? Muito, e aquele tipo de coisa. Parou de ficar com aquela vergonha alheia, tipo, fica lá no fundinho. E esse é o negócio mesmo. O papagaio, postura. O papagaio de pirata, né? Põe um preto aqui atrás de uma autoridade para ele ficar assim, balançando a cabeça, puxando tal. E aí a autoridade branca falar, inclusive estamos aqui com os representantes aqui do povo negro. Peraí, você não pode dar o espaço para que ele mesmo fale? Ele não tem lugar de fala? Exato. E nesse caso que você está falando, o presidente Lula teve uma postura assim que os outros governantes têm que seguir. Ele pegou, falou assim, eu não vou falar nada, quem vai falar é a Benedita. Aí a Benedita da Silva, uma política histórica do Brasil, referência da negritude brasileira, ela cantou. Foi incrível, assim. Esse 20 de novembro entrou para a história como um... Ou seja, cada um no seu quadrado, tem espaço para todo mundo. E além do espaço para todo mundo, não precisa ser um espaço engessado, quadradinho. Canta, canta, canta. Nós não somos, muitas vezes, tão marcados pela nossa musicalidade. Uma coisa interessante que o UOL trouxe, o UOL também, quando acerta, acerta. O UOL, quando acerta, acerta. Olha isso. Uma reportagem que traz um artigo muito bom. Depois eu vou até pedir para você conseguir colocar o nome do autor do artigo, porque é uma coisa interessante que você me falou nos bastidores, e eu concordo. Muitas vezes as pessoas não leem. Esse país, um grande problema é não ler e não ler no contexto. E até não esquecer que, às vezes, até as pessoas que a gente critica, porque Monteiro Lobato teve posturas, na época, racistas, também acertou muitas vezes. E aí a gente precisa entender, realmente, um país se faz com homens e livros. Até um relógio quebrado está certo 2 vezes por dia. E nesse caso, um país se faz com homens e livros, com leitura. E você disse que às vezes você escreve excelentes textos, coloca no site da Afrobras e você espera que as pessoas leiam e comentem. E a gente precisa discutir essas coisas. O UOL trouxe o seguinte: sabe a música que todo mundo dança? Sabe a música que todo mundo canta? 90% dessas músicas, a raiz é negra. E aí você vai no show aí da Taylor Swift, que bebe, sorve, se alimenta também da música negra, e você fala, nossa, o que ela inventou? Não é que ela está com apropriação cultural, não é nada disso. Ela é uma artista que bebe, faz o trabalho dela, muito legal. Mas o que a gente também não pode esquecer é que tudo isso tem uma origem negra. E no apagamento que nós tivemos, profundo,
A gente precisa resgatar isso daí e nada melhor, enquanto estava todo mundo pagando uma fábula para ver uma moça branca cantando uma música que tem origem negra, nós vemos de graça uma política negra num lugar de poder cantando de graça. E numa data incrível, né? Uma data especial. Marcos, ainda estamos muito próximos de ter o 20 de novembro como feriado nacional. Quer dizer, por que isso é importante? Exatamente por isso, por causa desse apagamento. A partir do momento que o dia 20 de novembro for um feriado nacional reconhecido, a gente pode ter um padrão de reflexão sobre a data melhor, né? Nacional. E por que precisa ser nacional? É uma coisa absurda. Presta atenção. Como é que num país que de 50% a 60% da população não é branca, é negra ou parda ou afrodescendente ou preta, não interessa o que queira dizer, mas como é que toda essa população você não tem essa representatividade a ponto de uma das maiores emissoras do país parar uma novela e falar vamos começar tudo de novo porque está sendo filmada aqui em Salvador e nem 10% do elenco é preto. Salvador! Então, esse tipo de coisa a gente precisa realmente rever, porque a gente não precisa de uma sociedade mágico de Oz, né? Que é aquela coisa da fantasia andando, Dorothy ali, nos tijolos amarelos, mas a gente precisa de uma sociedade menos injusta. E uma sociedade menos injusta é uma sociedade no qual a maioria não pode ser a minoria. A maioria, numa sociedade menos injusta, não pode ser a minoria. É isso. Bom, Marcos, muito obrigado. Foi um prazer estar com você novamente e agradeço aos nossos internautas aí pela audiência. Muito obrigado. A gente que agradece. Uma boa noite. Obrigado. Boa tarde, boa noite. E nos próximos teremos novidades. E acompanhe o Troféu Raça Negra no canal da Zumbi no YouTube.